Olá, bom dia pessoal. Hoje vamos para mais uma aula de revisão e vamos falar um pouco sobre o Present Perfect. Esse tempo verbal que nós vimos nessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre ele. Ele é um tempo verbal do presente, porém vale lembrar que a natureza das ações, elas se encontram em um ponto entre o passado e entre o presente. Ou seja, vai haver essa conexão entre o passado e o presente. A estrutura da frase, ela contém as seguintes partes. Ela vai possuir o verbo has ou o verbo have mais o past participle do verbo, certo? E aí eu pergunto a vocês onde utilizar has e onde utilizar have. Nós utilizamos has para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. E nós utilizamos have para as demais pessoas dos pronomes pessoais, que é I, you, we e they. Esse past participle é o passado dos verbos, aquela regra geral, onde acrescenta ed nos verbos regulares e nos verbos irregulares nós vemos essa mudança lá naquela folhinha que eu mostrei para vocês, lá no livro, na página 111, certo? E aqui eu trago esse exemplo para vocês. You have lived in New York. Observa que nós tínhamos a estrutura da frase com o pronome pessoal, you, que esse pronome também pode ser um nome. O verbo auxiliar, have, aqui é have porque o pronome é you. O verbo no past participle, ou seja, acrescentado ed, o verbo no passado. E aqui nós temos o complemento da frase, certo? Então, esse tempo verbal, nós usamos ele em determinados pontos, como, por exemplo, ações que acabaram de acontecer. Na frase, I have just lost $6. Eu tô dizendo que acabei de perder R$6. Acontecem também com ações no passado com reflexos no presente, como eu acabei de falar. I have lived in Canada for 5 years. Então, eu morei em Canadá por 5 anos. E para perguntar se alguém fez algo na vida, como por exemplo, have you ever been in USA? Então, vocês podem observar que quando falamos do present perfect, eles podem vir acompanhados de advérbios de tempo. E vou mostrar para vocês alguns advérbios de tempo que estão relacionados a essas frases nesse tempo verbal. Estudamos nessa unidade alguns advérbios de tempo que estão relacionados ao tempo verbal, como eu falei para vocês, o present perfect. Ele é um tempo verbal que ele não se relaciona com nenhum tempo verbal no português, mas dá a entender que ele seja um tempo verbal no presente, certo? Então vamos lá. Yet, already, just, for e since. Esses são advérbios de tempo que vão estar lá auxiliando as frases para identificar exatamente em qual momento a ação aconteceu. Então vamos lá. Yet. Yet, ele é utilizado em orações negativas e interrogativas e é utilizado sempre no final da frase. Just, ele é utilizado, é algo que aconteceu em um passado bem recente, como eu acabei de falar para vocês, aquela frase I have just lost $5, certo? O already, que também é um advérbio de tempo, é utilizado em orações afirmativas e interrogativas. Ele pode vir no meio ou no final da frase, certo? For e since, eles têm traduções bem específicas para o português. For, nós dizemos que é o verbo existir, o verbo a.
E since é algo que fala que é desde, certo? Então, esses são alguns advérbios que vão estar lá auxiliando essas frases nesse tempo verbal. E a nossa proposta de atividade desta semana, ela vai estar na folhinha, certo? Ela vai estar na folhinha para vocês. Vocês irão realizar essa atividade. Vocês podem fazer na folhinha, como também pode fazer no caderno, colocando somente as respostas. E vamos lá na questão 1. Faça sentenças no present perfect com as seguintes palavras. Segue o exemplo. Então, lá é para vocês formarem as frases. As palavras estão soltas, vocês irão formar as palavras no present perfect. Lembrando que para esse tempo verbal, nós utilizamos o auxiliar has ou have. Na letra A, está lá as palavrinhas they study English, certo? Lembrando também que o verbo principal ele está no passado. Então, lembra lá das regrinhas do past participle, que é acrescentar ED nos verbos. Se tiver terminar com Y e antecedido for uma consoante, retira o Y e acrescenta IED. Se o verbo terminar com E, somente acrescenta D. Então, todas essas regras vocês têm que saber para aplicar nessa atividade. Então, vamos lá ver como foi que ficou essa frase para vocês. Observem que na construção da frase foi utilizado o auxiliar have, certo? E também o verbo principal no passado. Verbo principal terminado com Y, antecedido de uma consoante, retira o Y e acrescenta IED. Então, a frase ficou They have studied English. Então, vocês irão fazer para as demais letras B, C, D e E. Lembrando sempre, auxiliar has ou have e verbo principal no past participle. Na segunda questão, vocês irão completar as frases utilizando o verbo auxiliar has ou have, juntamente com o advérbio de tempo, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Just, already, since, for, yet. Então, vocês irão completar. No exemplo diz assim: The United States has been independent since 1776. Então, vocês viram que foi completado a frase com o auxiliar, como também como advérbio de tempo, certo? Foi utilizado has, porque the United States, se formos colocar como pronome, seria it. Ele estaria na terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo foi has. E since, porque disse exatamente quando aconteceu, de acordo com aquelas regras, ok? Vocês irão utilizar para todas essas frases o verbo auxiliar e o advérbio de tempo. Na terceira questão, vocês irão passar as frases, as sentenças para a forma negativa. E aí eu relembro a vocês, forma negativa. Forma negativa, acrescentamos o not, certo? Not é a partícula que identifica, que nos diz que a frase está na sua forma negativa. E aí vem a pergunta, onde colocar o not? O not nas frases no present perfect, ele vem sempre após o auxiliar. No caso, pode ser has ou pode ser haven't. Vamos lá observar as frases? Observem essas duas frases. She has danced with the party, ok? Então, nessas frases, vocês podem observar que é utilizado o verbo has e utilizado o verbo principal no passado. Para colocarmos na forma negativa, nós adicionamos o not logo após o verbo auxiliar. Esse has mais o not, ele pode vir na sua forma abreviada, que é o hasn't, certo? E a forma abreviada do have é o haven't, ok?
Então, é bem simples, forma negativa, acrescenta not e geralmente é mais utilizado na sua forma abreviada, ok? Então, terceira questão, da letra A até a letra E, vocês irão colocar essas frases na forma negativa, ok? Então, essa é a nossa proposta de atividade que eu trago para vocês. Essa atividade, como ela é uma atividade de revisão, vocês vão estar lá revendo todo o conteúdo gramatical da unidade. Essa atividade ela vai valer ponto extra, ok? Então, vocês vão ter prazo para entregar essas atividades, ok? Então, a partir dessa data, vocês irão ter 8 dias para entregar essa atividade, ok? Então, de hoje a 8 dias, no dia 17, vocês têm o prazo máximo para entregar essa atividade, certo? Como eu já falei para vocês no grupo, as atividades que vocês me mandarem, eu quero recebê-las através de um e-mail que eu coloquei lá também, certo? Reforço também esse aviso para que vocês me enviem as atividades, anexem as fotos e me enviem para o e-mail, ok? E qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem estar me enviando pelo WhatsApp, ok? Então, um beijo e qualquer dúvida estou à disposição.